Gente, hoje eu vou falar dos 6 erros que eu cometi quando decidi migrar para o Revit, para que você que está aí do outro lado, que ainda não tem domínio total da ferramenta ou que está migrando sim para o Revit, não passe por esses erros. Eu sou o arquiteto Jefferson Sandrin e aqui nesse canal eu ajudo arquitetos a fazer projetos com mais produtividade e mais qualidade. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, já clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal e também não deixe de me seguir lá no Instagram para você aproveitar todo o conteúdo que eu também compartilho por lá. Então vamos lá, se prepara porque são 6 erros que podem sim derrubar a sua produtividade. E o primeiro erro é algo que a gente traz lá do AutoCAD. A gente já faz isso por muito tempo e aí, quando a gente migra de ferramenta e vê que o Revit ele é muito parecido com o AutoCAD, nas barras, o mesmo desenvolvedor e tudo mais, a gente acaba cometendo esse erro. E o erro é desenhar uma planta do lado da outra, igual você fazia lá no AutoCAD. Você estava fazendo o térreo, aí você fazia uma cópia ou espelhava ali e já continuava fazendo os próximos pavimentos. E você não pode fazer isso dentro do Revit. Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho a planta aqui, ó, de um sobrado e aqui nós temos o térreo. Logo ao lado eu tenho o primeiro pavimento. Isso é como nós fazíamos lá no AutoCAD. Só que na vida real e dentro de um software BIM a gente não pode fazer isso. Porque olha o que acontece. Eu vou abrir uma vista 3D aqui para você visualizar. A gente tem então aqui os dois pavimentos um do lado do outro. E aí o que acontece? Nós estamos visualizando eles, só que tem erros aqui. A gente não trabalha dessa forma. Porque quando a gente usa uma plataforma BIM, nós estamos construindo a nossa edificação dentro do computador. Ou seja, você está construindo o seu projeto. E na vida real você não vai construir um pavimento do lado do outro, não é mesmo? Você vai construir um acima do outro. E aí, dentro desse software, você tem essa possibilidade. Então, o que a gente faz aqui é, nós não vamos construir um do lado do outro, vou até apagar esse daqui, e o que nós vamos fazer é construir um acima do outro. E para isso, nós vamos trabalhar com níveis. Vou voltar aqui na planta do térreo e vou abrir um corte para você visualizar. Eu tenho vários níveis, então eu tenho meu térreo, o primeiro pavimento, o nível da cobertura, aqui o segundo pavimento e assim por diante. Então eu poderia criar novos níveis. Isso me permite trabalhar um nível acima do outro. E aí eu vou construindo a minha edificação. E se prepara para essa dica bônus aqui. Quando você estiver lá, ó, no seu primeiro pavimento, saiba que você pode sim visualizar tudo que está abaixo, para você poder construir a parede uma em cima da outra ou ter uma referência. Você não precisa ficar então fazendo igual no CAD, trazendo um DWG para pegar de referência. Como que a gente faz isso? Dentro da vista aqui, nós temos a opção de ligar a subjacência. Exatamente. Então aqui você diz para o programa qual pavimento você quer visualizar lá embaixo. E eu estou dizendo que a base que eu quero visualizar é o térreo, o nível superior eu já estou no primeiro pavimento e a minha orientação eu quero olhar para baixo. É como se o meu observador tivesse aqui, ó, no primeiro pavimento, olhando para baixo para pegar as referências. Então, se eu tiro essas opções aqui, você vai ver que somem as referências e aí eu perco toda a minha base. Então, por isso, é legal a gente trabalhar com as subjacências para não cometer esse erro. Então, não cometa esse erro quando você estiver fazendo os seus projetos aí. Saiba que você também pode usar essa referência no pavimento que você estiver e que você quiser. Vamos supor, você está lá na cobertura e você quer visualizar o térreo. Você pode fazer isso. Eu estou na cobertura e quero visualizar o quinto pavimento, o segundo pavimento. Basta selecionar a subjacência, aquela opção que eu acabei de te mostrar, e você vai conseguir visualizar o pavimento que você quiser para ter de referência no seu projeto. Então tome muito cuidado. Anota esse erro aí para você não cometer ele. O segundo erro que eu cometi aí, eu fiz muito tempo isso, tá? Por alguns anos eu cometi porque eu não conhecia a ferramenta e nem dominava alguns recursos, é o de usar achuras para fazer as setorizações dentro do projeto. Provavelmente você já deve ter feito isso dentro do AutoCAD, né? Vou fazer uma planta de setorização,
Pego ali, faço uma Ashura para o meu quarto, uma para a sala, uma para a cozinha e vou colocando cores na minha planta. É normal a gente fazer isso. Mas dentro do Revit nós temos recursos que tornam o nosso trabalho muito mais automático, mais produtivo e trazem muito mais qualidade. Ou seja, a gente evita erros e minimiza os retrabalhos. Como que a gente faz isso? O jeito errado de fazer é o que eu acabei de te dizer. Por mais que as achuras sejam fáceis de serem feitas, a gente não vai usar elas. Por exemplo, vir aqui em anotar e selecionar uma achura, que é algo que fica dentro da região, é muito mais simples do que no AutoCAD, porque você não precisa ficar achurando. Então basta fazer a forma ali que você quer, clica em OK e automaticamente, ó, ele já iria criar ali. Então a gente nem tem aquele tempo ali de processamento do computador e tudo mais. Então você até pode ir ajustando. Então esse daqui, ó, é o jeito errado de você criar setorizações. Então não vá por esse caminho aqui de selecionar depois e ficar trabalhando aqui a achura ou a cor que você quiser, tá vendo? Para mudar aqui, ó, é simples, tá? Então não é esse o caminho. Qual é o jeito certo, Jefferson? O jeito certo é você colocar o nome em cada um desses ambientes. Então você vai vir aqui em arquitetura, seleciona o ambiente e coloca um nome nestes ambientes que você já tem, tá? Então você pode colocar em todos eles. Aí você vai fazer o seguinte: renomear cada um desses ambientes e eu vou colocar somente alguns números para a gente ser mais rápido aqui. Então, eu tenho ambientes com numerações diferentes e com nomes diferentes, e aí ele está pronto. E aí agora que vem a mágica dentro do programa. Olha isso daqui. Eu vou vir aqui na aba de anotar. Dentro da aba de anotar, eu tenho essa opção aqui, ó, que é para preencher com cores. Você já deve imaginar o que vai acontecer aqui, né? O programa já vai gerar toda essa setorização para a gente. Olha só. Então, preenchimento de cores. Cliquei nele aqui, vou trazer para próximo aqui, ó, do meu desenho, ou seja, eu ativei a opção e agora eu preciso clicar nela aqui, porque ele precisa entender que é para esse pavimento e não é para o térreo, não é para cobertura ou para qualquer outro lugar, e vou deixar aqui do lado. Quando eu coloco aqui, o programa ele já me pergunta, tá? Ele não adivinha aquilo que a gente quer. A gente dá os comandos e a gente colhe os frutos. A ferramenta BIM, ela foi feita justamente para isso, para te auxiliar na hora de fazer os seus projetos. Por isso que ter um método de trabalho é tão importante, porque o programa em si ele não faz nada sozinho. Vai daquilo que você sabe, aquilo que você domina e como você cria os seus projetos. Então, ó, aqui eu escolho o tipo de espaço que eu quero que ele pinte para mim. Como você viu, nós estávamos trabalhando com ambientes, né? Então, vou clicar em ambientes. E qual que é o esquema de cor aqui que ele deve utilizar? Por nome, por áreas. Então, eu posso utilizar vários esquemas e tipos de cores aqui. Eu vou utilizar pelo nome, né? Eu coloquei nomes diferentes aqui. E vou clicar em OK. Automaticamente, ele fez o cálculo aqui e já colocou diferentes cores para cada um desses ambientes. E olha como é que é legal isso daqui. Eu vou adicionar mais 3 ambientes. Faltou aqui para esse, para o banheiro dessa suíte, esse também, e faltou aqui para nossa sacada. Então eu volto aqui em arquitetura, seleciono o ambiente e aqui eu coloco, ó, mais um ambiente. Olha aqui, ó, ele já adicionou para mim, adiciono outro e outro aqui. Como são ambientes que têm o mesmo nome, eles ficaram com a mesma cor. Mas eu vou voltar aqui e vou colocar um ambiente como 0, como 7, que a gente tem. Olha aqui, ele já criou para mim. E não é somente números não, eu poderia renomear mesmo, como sacada aqui. E olha o que acontece, ele já vai colocar uma cor nova e vai adicionar aqui, ó, nas nossas legendas de ambiente, o nome ali daquele ambiente que eu acabei de criar. E aqui vou colocar WC Suite 02. Então, coloquei aqui, olha aqui, ele já adicionou e já deixou na ordem alfabética aqui, né? Então, é muito rápido trabalhar dessa maneira. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui nos comentários se você já conhecia essa opção e se você já utiliza ela no seu dia a dia, na hora de desenvolver os seus projetos.
Estudo preliminar, o estudo ali dos ambientes. Comenta aqui se você ainda usava as achuras ou você estava preso nesse erro aqui. E agora tem uma dica bônus dentro desse erro. Você pode mudar as cores, você não precisa ficar preso àquilo que o programa está te dando. Então olha aqui, nós vamos aprender a personalizar cada uma dessas cores. Você clica na legenda do ambiente, olha que sensacional, e você vai vir aqui, ó, editar o esquema que ele acabou de te dar. Lá dentro você tem todos os nomes dos ambientes e todas as cores que foram utilizadas. Então vamos supor que para o 1 aqui, né, para o meu ambiente número 1, que é esse daqui, eu quero mudar a cor dele e eu vou mudar para um outro RGB. Vou selecionar aqui, ó, um vermelho muito mais fechado, né? Uma cor aqui mais fechada ali no vermelho. Clico em OK, ele já alterou aqui para mim. Vou aplicar e ó, aqui ele já mudou o ambiente para mim. Isso eu posso fazer com todos eles, tá? Eu posso ir mudando um a um aqui para deixar personalizado do jeito que eu quero. Então, realmente sensacional poder fazer esse tipo de alteração e o melhor de tudo, personalizar o nosso projeto, deixando com que o programa faça tudo aquilo de forma automática para nós. Nós damos os comandos e o programa pensa e cria esses espaços para nós. Realmente muito legal, né? Então, são dois erros que você deve evitar, porque era algo que a gente fazia no AutoCAD e a gente não vai trazer esse conhecimento do CAD para dentro do Revit. O terceiro erro é o de construir aquilo que eu não sabia com linhas. E isso a gente faz dentro do AutoCAD. Eu preciso fazer uma prateleira, eu preciso fazer uma bancada, fazer uma mesa, fazer qualquer coisa, e eu não tenho uma família daquele elemento, eu ia lá e fazia isso com linhas. E é totalmente errado. Porque o que acontece? Se você trabalha com linhas no Revit, você está fazendo a mesma coisa que no AutoCAD. Então, você está criando desenhos na planta que não aparecem no corte, que não aparecem em outras plantas, que não te dão informações. E aí você acaba que desperdiça todo o potencial que existe dentro dessa ferramenta. Porque você está com um pensamento de uma ferramenta antiga, uma ferramenta do passado. E eu vou te ensinar como fugir desse erro, que é como modelar as coisas no local. É igual que no SketchUp. Só tem um ícone diferente. Basta você clicar ali e escolher exatamente o que você quer fazer e você não vai depender de mais nada dentro do programa. Então, voltando aqui dentro do programa, eu vou te mostrar o seguinte. Ó, eu tenho aqui criado, vamos supor, essa bancada. Claro, essa família eu já tenho ela disponível dentro do meu template e ela já foi adicionada. Mas vamos supor que eu quisesse colocar umas prateleiras aqui em cima e eu não tenho essas famílias. E eu vou ir lá no meu corte para visualizar isso. Então, eu vou vir aqui na minha planta, vou abrir esse meu corte que está passando aqui. Ó, já estou visualizando ele. E eu vou mudar a orientação desse meu corte. Seleciono ele aqui, vou inverter ele para o outro lado e vou voltar ali. Então, ó, eu tenho aqui a minha bancada, só que eu não tenho as minhas prateleiras. O jeito errado que o Jefferson fazia e que eu não quero que você faça é o seguinte: desenhar com linhas. Então, eu poderia vir aqui em anotar, selecionava uma linha de detalhe e fazia aqui, ó, a projeção da minha prateleira, uma aqui, outra aqui, e beleza, criava elas ali. Mas lá no 3D não ia aparecer e eu não ia ter as informações. Como que a gente faz isso aqui então, Jefferson, que você falou que é igualzinho que no SketchUp? Nós vamos vir aqui, ó, em arquitetura. Nós temos a opção de componentes, que são, sim, as famílias que a gente coloca, né? Então, a gente, quando clica aqui, escolhe todas as famílias que tem no template e coloca ali. Mas se você não tem, você vai vir aqui em componente e você vai dizer que você quer modelar no local. Ou seja, eu quero construir aquele meu elemento. Clicando ali, você vai escolher qual a categoria. É como se você escolhesse em qual layer você quer deixar isso que você está criando. E por mais que você pense que isso é uma bobeira, não é. Quando você vai exportar esse projeto para um colega, para um engenheiro ou vai puxar quantitativos, são exatamente essas categorias que a gente consegue filtrar.
Por isso, fique atento na hora de criar os componentes em cada ali uma dessas categorias para você não se embananar e nem ter retrabalhos lá na frente. Lembra que eu te falei? Meu objetivo aqui é te trazer mais produtividade e qualidade dentro dos seus projetos. Então, voltando aqui, nós vamos trabalhar aqui com mobiliários. Então, eu vou criar um mobiliário ou talvez um componente de gabinete. Eu posso escolher quais desses eu quero. Vou deixar como mobiliário mesmo e aí eu vou colocar aqui como prateleira. Coloquei aqui, vou dar um OK e agora eu posso fazer uma extrusão, mesclar, revolver, fazer uma varredura, mescla com varredura. Tenho várias opções de fazer aqui. E olha que legal, você ainda pode deixar o mouse flutuar ele ali e ele vai então mostrar para você como que funciona cada uma dessas opções. É realmente sensacional porque tem um tutorial dentro do software. Vou clicar em extrusão, selecionar um plano de trabalho, eu quero a minha parede aqui do fundo, então vou chegar próximo dela e vou selecionar ela, e aí eu vou fazer uma prateleira. Clico aqui, trago ela de ponta a ponta. Qual é a distância que eu tenho aqui? Opa, 1,61, vou colocar 1,6 para deixar redondo, e a espessura dessa minha prateleira, ela vai ser de 3 centímetros. Coloquei aqui, beleza. E aí que vem a opção aqui da extrusão. Ela está começando a 0,0 lá na minha parede e ela tem 25 centímetros de extrusão, ou seja, tem um push de 25 centímetros. Então, tá ok? Vamos ver, vamos fazer a opção aqui. Vou dar um OK, criei ela aí, criei o meu modelo, vou no meu 3D e olha aqui, a minha prateleira está criada. Se eu quiser mudar essa prateleira, é igual no SketchUp, eu posso aumentar ela, eu posso diminuir ela, eu posso trazer ela para um lado, trazer ela para o outro, subir, descer, enfim, o que eu quiser eu posso fazer. Eu tenho todos os controles ativados aqui, mas se eu quiser ter um controle mais próximo e mais fiel, basta eu editar no local, seleciono ali e agora eu digo que essa prateleira deveria ter 35 centímetros. O programa já ajustou, está aqui e pronto. Agora eu consigo visualizar. Toda vez que eu passar um novo corte ou fizer uma nova vista, esse elemento vai estar lá. Então olha quanto tempo a gente economiza. Vou abrir esse meu corte aqui, olha ele aqui e olha a prateleira já pronta aqui, tá vendo? Então é exatamente isso. E vou fazer o seguinte, deixar ela lado a lado para você visualizar aqui. Toda alteração feita de um lugar acontece no outro. Seleciono a minha prateleira aqui, ó, diminuo ela aqui, diminuiu no corte. Aumento aqui, aumentou aqui. E a mesma coisa nessa vista. Tá tudo conectado e é assim que a gente ganha tanto tempo na hora de fazer os nossos projetos. Por isso, não utilize as linhas para fazer os elementos que você não sabe. Vai ali, modela, explora cada uma dessas ferramentas que você sim vai se tornar um profissional muito mais produtivo e que vai entregar projetos com muito mais qualidade. O próximo erro que eu cometia era o de usar textos em vez de tags. E isso a gente faz no AutoCAD porque é intuitivo. A gente sai da prancheta, a gente vai para o CAD e a gente não pensa que algo vai mudar. Então, acabava usando os textos para dar o nome dos ambientes, para colocar legenda de esquadrias, para fazer anotações, e eu fazia tudo com texto. Acontece que quando você faz com texto, você perde as informações e na hora de gerar tabelas e quantificar cada um desses itens, você acaba tendo muito retrabalho e também erros, porque o fator humano está ali e quanto mais você trabalha, mais cansado você fica, mais tempo você perde em cima dos seus projetos. Então, como que a gente vai fazer? Vou colocar aqui, ó, dentro do programa de novo. Eu vou voltar lá na minha planta baixa do térreo para te mostrar. Venho aqui e eu vou começar a puxar as tags das minhas esquadrias. Isso que eu estou te mostrando é apenas uma opção que tem dentro do programa. Você pode explorar diversas tags e formas de automatizar ainda mais. Então eu vou vir aqui, venho na aba de anotar, e em vez de fazer um texto, colocar que essa daqui vai ser a minha P1, e aí voltar lá e criar uma linha aqui, deixando aqui, ó, que essa é a minha P1 e fazer igual eu fazia no AutoCAD, eu vou fazer isso de forma automatizada, porque eu nem sei se essa é a minha P1, mas eu posso verificar.
posso clicar na minha porta, vir aqui dentro dela e verificar qual que é. Ó. Essa daqui já está nomeada como a minha P05. Então, vou fazer o seguinte, venho aqui, vou identificar uma categoria e quando eu chego próxima, ele já me mostra que essa é a minha P5 de 4,5 por 2,40. Então, chego aqui e tiro a chamada de detalhe para ficar próximo. Coloquei aqui, ó, tenho aqui nomeado que essa é a minha P05. Vamos para a próxima porta? Vou selecionar aqui que essa daqui é a minha P4, de 70 por 2,10. E essa é a minha P3, de 1,80 por 2,10. E assim por diante, eu posso ir colocando todas as tags que eu tenho, seja para portas, seja para mobiliários, ou até mesmo para itens como piso e qualquer outro elemento dentro do programa. Até as paredes eu poderia nomear aqui para conseguir extrair quantitativos e até mesmo organizar o meu projeto. E que você não vai ficar preso a isso não. Não é porque o software está dizendo que é a P4 que ela tem que ser a P4. Não, você pode mudar. Você está no controle do seu projeto. Mais uma vez, o programa ele não adivinha nada. Ele só deixa automático aquele trabalho que a gente tinha de forma braçal. Mas a gente precisa ter um método de trabalho, porque sem método a gente fica perdido e a gente acaba perdendo mais tempo do que ganhando dentro dessa ferramenta. Então não saia fazendo tudo, vá estudando aos poucos, procure entender como que o programa funciona e aí você realmente vai dominar essa ferramenta. O que eu estou te mostrando aqui são estratégias que eu ensino para os meus alunos dentro dos meus treinamentos e você está tendo acesso a elas através dos erros que eu cometi lá atrás e que hoje eu não cometo e que eu também corro atrás para que os meus alunos não cometam. E como você está aqui no YouTube me assistindo, eu considero você um aluno também. Por isso, vou fazer mais uma vez o convite. Não deixe de clicar aqui embaixo, se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha, porque toda vez que você deixa o seu joinha aqui, você me ajuda a compartilhar esse vídeo e esse vídeo chega em outras pessoas e a gente cresce cada vez mais o canal e eu trago cada vez mais conteúdos aqui. Vamos lá então, próximo erro que eu não quero que você cometa, esses erros aqui foram os erros que eu posso chamar de erros do AutoCAD. Tudo que você viu aqui é algo que a gente traz lá do AutoCAD. Então, é um vício que vem do CAD, ele vem se arrastando e ele vai entrando em todas as ferramentas. Então, você não vai mais cometer eles. E agora, a gente entra um pouquinho mais dentro do Revit. Não sei se você sabe, dentro desse programa nós temos diferentes tipos de arquivos. A gente tem o arquivo que é um template, que é a base para você criar os seus projetos. Nós temos depois o projeto, que ele é basicamente uma cópia do seu template. Então, toda vez que você inicia, você faz uma cópia daquele template para já ganhar tempo. E além dessa cópia, nós temos as famílias, que são os antigos blocos do AutoCAD e do SketchUp. Aqui nós chamamos eles de famílias, porque essas famílias têm várias informações. Materiais, medidas, fornecedores, tem famílias que têm até mesmo os manuais e vídeos de instrução de cada um daqueles itens. Então, olha que legal, às vezes você vai colocar no seu projeto uma torneira e ela já vem com o fabricante, com a garantia, manual de instalação e até mesmo um vídeo no YouTube mostrando o uso disso. É realmente muito bom, porque não é a nós, arquitetos, que temos que ficar trazendo isso. Já está tudo dentro do programa e basta você dar 1, 2, 3 cliques e você vai conseguir ter acesso a essas informações. E o erro aqui mais importante é que você não começar um projeto em cima de um template. Porque se você clicar no template, ele vai abrir. Ele abre como um arquivo normal. Mas o que acontece? Toda vez que você faz um duplo clique em cima de um template, você está abrindo para editar aquele arquivo base, aquele arquivo mãe. E aí você começa a fazer alterações, a excluir elementos que depois vão te atrapalhar, porque você não vai ter mais essa base. E mais uma coisa importante também, o template ele não faz o famoso backup dos seus arquivos, ele fica aberto. Então, se por algum motivo o seu computador travar, se você desligar o computador ou ter alguma queda de energia, você perde todo o trabalho até onde você tinha feito o Ctrl+S.
Então tome muito cuidado, tá? Esse erro aqui pode sim acabar com a sua produtividade e, como eu te disse, diminuir a qualidade dos seus projetos, porque você está alterando ali, ó, o arquivo base, o arquivo mãe que você tinha para criar os seus projetos. E como que a gente vai fazer isso então, Jefferson? Vem comigo que eu vou te mostrar. O jeito errado, como eu te disse, é você abrir direto o template. Você vir aqui em arquivo, abrir e já selecionar o arquivo ali, ó, qualquer arquivo de Revit e abrir esse template. Não faça isso. Para você começar um arquivo com base em um template, como é o meu caso aqui, eu nem excluí as coisas que tinha dentro do template, que são todos esses elementos que eu já deixo dentro do template para trabalhar, você vai fazer o seguinte: você vai vir em arquivo, você vai abrir um novo arquivo e você vai selecionar, como ele mostra aqui, ó, um projeto. Quando você clica em projeto, ele te pergunta com qual template você quer trabalhar. Então, ou seja, basicamente o programa está dizendo o seguinte: Jefferson ou fulano, eu quero abrir o projeto, mas eu devo fazer uma cópia de qual outro arquivo? E é exatamente isso. E aí você vai dizer para ele: pode ser que o seu template já esteja inserido aqui. Pode ser que não. Então você vai clicar em procurar, ele vai abrir uma abinha do Windows e aí basta você selecionar o template que ele vai fazer uma cópia. Vou fazer uma cópia de um arquivo que já tem aqui, tá? Eu quero um modelo de arquitetura. Clica em OK, ele está criando um projeto para mim. Ó, sozinho ele já criou e olha que interessante. Esse daqui vem da própria Autodesk. Então eu tenho aqui, ó, plantas de piso que já foram criadas. Eu já tenho algumas plantas de forro, elevações, tudo isso já foi criado. Quer ver como é diferente o template? Volto aqui, seleciono novo projeto e vou abrir um de construção, já não é de arquitetura. Ó, aqui eu já tenho diversos tipos de tabelas, tem outros tipos de planta, outros tipos de planta de forro, elevações. Então muda muita coisa de um para o outro. Então vai depender daquilo que você está trabalhando e como você quer ganhar velocidade ao projetar. Eu já deixo pronto no meu template diversos elementos para ganhar tempo ali e poder, como se diz, ter mais produtividade. Então, além dos elementos em 3D, eu deixo sim vários quadros prontos, deixo algumas pranchas já prontas para trabalhar no meu projeto, carimbos e tudo mais. Então, você pode também construir o seu template ou adquirir templates aí na internet, né? Comprar um ou baixar dentro de algum curso que você faça para poder realmente ganhar muito tempo. E aí, o último erro, o erro número 6, que é algo que eu trouxe também lá do AutoCAD, é algo que você não deve cometer aí. É usar o programa em outro idioma. Então, saiba disso. Quando você instala o Revit no seu computador, você pode e você deve instalar ele em português. Por que eu estou te dizendo isso? É muito mais fácil navegar em uma ferramenta quando você entende tudo o que tem dentro do programa. Vamos lá. Vou vir aqui, então eu quero criar arquitetura. Dentro da minha arquitetura, quero selecionar uma porta, uma parede, uma janela. Então você deve trabalhar com o software em português. Porque se você tem dúvida de como colocar uma porta ou algo do tipo, vou vir na aba modificar, você deixa aqui e ele já mostra para você, ó, te dá um texto, ele explica em português aquilo que a gente está vendo. Então fica muito mais fácil fazer, trabalhar assim. E olha que interessante, diferente do AutoCAD, aqui eles realmente conseguiram trazer isso e corrigiram o que tinha lá no CAD, que para mim isso é um erro. Todos os comandos mantêm no padrão inglês. Ou seja, por mais que você instale um programa e apareça aqui, você vai criar uma parede, o comando para criar uma parede é o comando em inglês. É o WA. Uma porta vem também do inglês. DR, de door. Janela, WN, window. Componente, CM, de component. Então, vai aí da sua inteligência em pegar o conhecimento ali, visualizar tudo em português e conseguir aplicar todos os conceitos usando os atalhos em inglês. Igual você fazia dentro do AutoCAD, igual você faz dentro do SketchUp, que você instala ele em inglês para usar o Orbit,
o pan, o push, o mirror. Exatamente a mesma coisa acontece dentro desse programa. Mas você tem a facilidade de ler em português e entender tudo que a gente tem aqui dentro. Vou te mostrar na prática aqui de novo como é que funciona. Venho em arquitetura, flutuo o meu mouse em cima aqui da minha parede e dentro do parênteses aparece o atalho WA. Então, clicando em WA, eu ativo o comando de parede e posso selecionar a parede que eu quero para criar os meus elementos. Volto lá em arquitetura, chego na janela, flutuo o mouse, WN, Window. Então, eu vou colocar as minhas janelas. Faço um clique, seleciono o tipo de janela que eu quero inserir no meu projeto e agora eu posso colocar aqui também. Então, muito mais simples, muito mais rápido e muito mais produtivo, porque você não precisa mais perder tempo decorando atalhos, identificando os atalhos e até mesmo criando novos atalhos para usar o programa. Ele já vem pronto para te ajudar no seu dia a dia. Eu espero então que você tenha gostado desse vídeo, que você não cometa esses 6 erros que eu acabei de te mostrar. E se você estiver cometendo ou já tiver cometido algum deles, comenta aqui embaixo para eu saber como isso foi solucionado, ou até mesmo se você não sabia que daria para fazer isso. Espero te encontrar em outros vídeos aqui do canal e também lá no meu Instagram. Tchau, tchau e até um próximo vídeo.